Último dia de maratona Covid, mas não acaba por aqui, porque lá na sua plataforma do Hotmart a gente separou uma big pasta pra você com muito material interessante. 100% gratuito, você que tá aqui no YouTube vendo a gente, caiu de paraquedas, não faz ideia do que tá rolando, quem são esses dois, volta pra primeira aula, tem até uma abertura aqui, explicando tudo. E aqui embaixo tem uma orientação de como entrar na nossa plataforma do Hotmart, 100% grátis. Exato, e a gente está se movimentando aqui, chamando cada vez mais pessoas interessantes para botarem mais vídeos nessa plataforma. Tomara que dê certo, então faça uma fezinha aí para a gente ter mais conteúdo. E vamos para nossa última aula, é o caso desafio. Desafio que a gente pode lidar em todas as nossas salas vermelhas, em todos os nossos leitos de terapia intensiva. E a gente sabe, como a gente já falou para vocês, no Brasil tem menos leitos de terapia intensiva do que precisamos para tratar os pacientes. Então, muitos pacientes ficarão no PS. Por isso a gente tem que trazer alguns conceitos que são tragos desde o início da aula. São da terapia intensiva, são estudados na terapia intensiva, mas que por vezes serão executados no pronto-socorro. É verdade, a gente precisa ter esse meio do caminho, fazer essa interface maravilhosa, belíssima. A gente precisa viver tudo isso. Então, vamos lá. 1000 volts puxar. O tempo anda, mas dessa vez devagar. Parece que o tempo não está jogando a nosso favor. Tony acabara de ser entubado. Tínhamos 5 horas de procedimento. Já era troca de plantão, mas você continuaria pela noite toda. O colega logo te pergunta: como estão as trocas do leito 6? Paciente Tonho Silva Santos. Tonho Silva Santos faz parte da nossa família. Tonho, dificuldade agora aí. O que é que quer dizer isso em volts? Trocas, jargão do PS e da UTI. É muito comum, pessoal, quando um paciente está entubado, a gente quer saber como estão as relações dele de oxigenação, como está a relação da oxigenação do corpo daquele paciente. A gente pergunta como estão as trocas, ventilação, oxigenação. E isso significa isso vem de uma relação que é a relação PF. Relação PF. PaO2 sobre FiO2. PaO2 a gente vai conseguir na gasometria arterial, que é o que, meu volts? Pressão parcial de oxigênio. E FiO2 está no seu ventilador, que é a fração inspirada que eu estou dando para ele. Se ele está em ventilação espontânea, eu tenho que saber quanto eu estou dando no catéter, quanto eu estou dando na máscara não inalante, na máscara de Venturi, se eu estou desmamando isso, porque a gente já aprendeu que no PS Venturi não é a primeira opção. Ou se na VNI, quanto eu estou dando de FiO2, ou no ventilador, quanto eu estou dando de FiO2, isso daí eu tenho que saber para fazer as contas. E aí você tem que lembrar que é um jargão, então valores isolados de uma pressão parcial de oxigênio, de uma PaO2, de uma gaso, elas não vão expressar o estado real do paciente. Então, por exemplo, tem uma PaO2 de 80, é bom ou ruim? Tudo vai depender da FiO2, então grava aí, PaO2 sobre FiO2 significa trocas, que significa índice de oxigenação, fechou? Beleza. Fechou. Então, tem aí no seu caderno como calcular bonitinho para você não esquecer, tá? E valores normais acima de 300, tá bom? E qual a importância das trocas nesse momento? É você ter um retrato agora, um retrato real. Então assim, eu tenho, quando a gente faz essa correção pela FiO2, eu tenho um retrato real de momento. Então eu tenho um PaO2 de 80 no FiO2X. Fiz a conta, eu tenho aquele ponto. E a partir dali, quando eu for seriando gasometrias, dependendo de como o meu paciente vai evoluindo, eu começo a ter um filme de se ele está melhorando ou piorando. Se ele está conseguindo fazer adequadamente suas trocas, oxigenar adequadamente seus tecidos ou não. Exatamente. Tá bom. E beleza. Ao exame, você tá vendo aí a gasometria do nosso querido paciente. Estamos vendo aqui a gasometria. Fazendo a conta, deu quanto aí, meu olho? 120, cara. 120 de trocas. 120 de trocas. Tá? 120 de trocas. Se você não entendeu, provavelmente você tá errando aí na parte da porcentagem. Na FiO2 você tem que transformar para decimal, tá? Exato. Então se for 90% de FiO2, transforma para decimal, que tá tudo certo. E lembra aí da aula anterior, estudo ativo. 120 eleva moderado ou grave no caso de seu... se você tá vendo aqui na aula passada, é importante assistir, porque a gente tá dando continuidade ao caso. Tonho, ele está com uma PaO2 sobre FiO2 agora de 120, então ele está com uma ARDS moderada, beleza? Pra você lembrar. Moderada, mas, todavia contudo porém, lembra que a gente falou?
Abaixo de 150, pra gente já é grave. Radar ligado. E se não se esqueçam, gente, não sejam cabeça fechada. Ah, não, tá moderado ainda, porque o número é esse. Não, cara, tá, o negócio tá pegando, tá? Então, beleza. Tonho persiste com a mesma relação há mais ou menos umas 3 horas. Ixi. Então, a enfermeira chega perto de vocês no leito, vocês estavam lá discutindo, e ela te pergunta: ei, doutores, a gente pode liberar aqui a sonda nasointeral do Tonho? Clássica pergunta dos primeiros plantões que você fica assim meio agoniado. Você não faz ideia. Meu Deus, sonda o quê? Exato, sonda. Como é que eu libero uma sonda, né? O que eu preciso olhar nessa sonda? E aí você vai lá checar o raio-x de Tonho, e aí você vê essa imagem aqui que tá no seu caderno do aluno. Essa imagem que tá aí, não tem dúvida. Olha pra essa imagem aí. Olha aí, 10 segundos pra você olhar. Beleza, você olhou, você tem de um lado tudo normal, do lado direito está tudo normal e do lado esquerdo você tem muito mais penetrada a imagem, está tudo muito mais escuro. Cara, o que você tá vendo nesse raio-x? E tem um bolinho, um branquinho grudado no hilo pulmonar ali, ó. O que é isso, cara? E o que é que a gente tá vendo nesse raio-x, meu Volts? Um pneumotórax evidente. E a sonda, meu Volts? A sonda. Cara, a sonda tá bem locada, beleza? Mas eu acho que o pneumotórax tá fazendo assim pra mim, ó. Oi, bebê, gosto mais de você do que... Bem, tá bom. Tá. Você tá vendo o pneumotórax aí, ó, agora pintadinho aí, pintadinha do pneumotórax empurrando o pulmão. Beleza, essa carninha branca é o pulmão, viu? É o pulmão. Rapaz, e aí, meu Volts, qual é a conduta agora? Vamos lá. O que define a minha conduta? Se o paciente estivesse instável, eu teria uma conduta. Se ele estiver estável, eu tenho outra. Porque o pneumotórax com instabilidade é igual pneumotórax hipertensivo. Pneumotórax com estabilidade é pneumotórax simples. E o nosso paciente, ele não tem instabilidade hemodinâmica nesse momento. Beleza? Então a gente vai drenar tranquilamente. O pneumo hipertensivo, ele empurra o mediastino, zera ou diminui muito o retorno venoso, isso choca o doente, por isso que tem que ter choque. E aí não dá tempo de preparar o material, você pega um gel 14, quinto espaço intercostal, do lado acometido de preferência, e aí você... Ah, eu vou só explicar uma coisinha, porque eu tive muito... Ah, eu tenho um vídeo. Bota na tela aí, eu tenho um vídeo. Ela fez com a boca esse barulho aí, Brasil. Eu vou botar na tela. Já passou o vídeo. Já passou o vídeo. Ah, então beleza. Já passou, mas ela fez com a boca esse barulho. E fez com a boca. Não existe isso. Vamos lá. Assim, pessoal, vou só explicar uma coisa pra vocês, porque eu mesmo tinha muita dificuldade quando era acadêmica de entender. Então, assim, muita gente falava, não, diminui o retorno venoso, e aí você grava, né? Não, diminui o retorno venoso. Mas vamos entender que fica bem mais fácil. Se a gente tem uma pressão muito grande dentro do tórax, né? Sim. O tórax, ele tem pressão, quando a pressão do tórax é negativa. Então você tá com uma pressão muito mais positiva ali dentro quando você tem um pneumo hipertensivo. O que acontece? O nosso átrio vai mudar a diferença de pressão ali no nosso átrio, e o sangue que vinha na cava abobado, que não tem pressão nenhuma ali dentro, ele tá voltando praticamente sendo sugado pelo tórax. Exatamente. E aí o que vai acontecer depois? Vai ter menos sangue para ir pro resto do seu corpo. Então a pós-carga vai diminuir, então o débito cardíaco vai diminuir, e por isso que você fica chocado. Choca. E quando chega naquela fase final do hipertensivo, que você vê aquela foto do ATLS que tá empurradaço, assim, acaba dobrada, ali zerou o retorno venoso. Zerou o retorno venoso é pressão 0 por 0, e pressão 0 por 0 é igual parada cardiorrespiratória. Por isso que pneumotórax hipertensivo faz parte do 5H5T. E aí, como é que a gente trata? Na parada ou fora da parada ou dentro da parada? Pô, a gente embolou tudo agora. Não, como é que a gente trataria agora se fosse no nosso paciente? Descomprime. Acho que não faz. Mas ela botou o vídeo, faz. Beleza, aí tem o e depois você drena, tá? Quinto espaço intercostal agora, tá? Quinto espaço intercostal. Boa, garoto. E aí, meu Volts, a gente tá lá preparando material pra drenar e o ventilador tá tudo. Aí você percebe que o ventilador tá meio esquisito, tá pitando, e você lembra que você já viu no grupo móvel a manha da aranha lá, né? Aqueles posts que a gente faz, manha da aranha. Pra te lembrar, no pneumotórax o que é que vai acontecer? o que pode acontecer no seu ventilador e ele começar a pitar, encher a sua paciência? Seu ventilador é inteligente, ele percebeu que mudou alguma coisa e começa a pitar. Cara, o seu ventilador, ele pode mostrar pra você que tem um aumento da resistência das vias aéreas.
Porque o que significa... O que significa isso, meu Deus? Abrindo o livro, a gente vê a seguinte definição. Resistência é a força criada contra o fluxo de ar na respiração. Beleza. Resistência é igual a pressão de pico menos platô sobre fluxo respiratório. E aí ele conclui assim, além da resistência, precisamos saber da força criada oposta à expansão do pulmão, que é chamada de elastância. Isso, e o inverso disso é a complacência. Cara, sabe por que todo mundo odeia ventilação mecânica? É só disso, velho. Cara, você vai estudar na faculdade, você não sabe nem respirar direito, não é nem que é um ventilador. Aí você vai ler um capítulo de ventilação mecânica e o cara escreve resistência, pressão de pico menos platô sobre fluxo respiratório. E também você tem que saber, estudante e médico, que a força criada oposta à expansão do pulmão é chamada de elastância e o inverso disso é complacência. Porra, não dá, velho. Não. Valeu, Google. Vai embora, não dá. Velho, vai. Vamos. Mas vamos facilitar. Respira. Agora a gente vai, grupo mover feelings, como a gente gosta. Vai, meu Deus. Vamos lá. Explica agora aí bonitinho, vai, respira. Beleza, vamos lá. Primeiro a gente vai começar com a resistência. Resistência é uma força, certo? Que vai ser oposta ao fluxo de ar que está entrando. Não está entrando ar na inspiração, ó, o ar está entrando. E eu tenho uma coisa que está dificultando. Tá deixando o rolê difícil. Deixando o rolê difícil. Isso é resistência. Isso se aplica a qualquer coisa na vida. Oxi, isso aí por quê, velho? Eu acho engraçado. Tá bom. Beleza. Atrito, por exemplo, a força de resistência. Você está tentando ir para um caminho, o atrito está segurando. Aquele bloquinho que a gente aprende lá no ensino médio, tudo era um bloquinho, né? É. Aqueles bloquinhos do capeta que ficava rodando e vinha assim, ó, deslizando e perdia a velocidade porque tem uma resistência, tem atrito. Assim, uns exemplos assim de aumento de resistência. Problema nas vias aéreas, né? Aí você tem obstrução de via aérea, broncoespasmo, aumenta a resistência. DPLC, asma. Pneumotórax, que você tem o pulmão. Olha esse raio-x de novo, joga na tela de novo. Todo colabário, tá fácil ou difícil abrir esse pulmão? Tá difícil, então aumenta a resistência. Isso é resistência. Ele tem a fórmula, pressão de pico menos pressão de platô sobre fluxo respiratório. E aí então, a gente vai explicar pra vocês já o que é isso. Beleza. E aí, assim, vocês viram aí esse negócio, complacência em vez de resistência. Cara, lembra aí, complacência, porque é um termo, eu vou trazer pra vocês o que é muito importante a gente saber, o que precisa. A gente precisa entender um pouco de complacência, porque faz parte da ventilação desse paciente. Aquela mecânica inicial, até pra você trocar uma ideia com o fisioterapeuta que tá dando plantão com você, com a fisioterapeuta que tá dando plantão com você. Terminou de entubar, vai calcular ali, ó, tá bloqueado ainda, calculou rapidinho mecânica. Tem que saber trocar essa ideia. Boa. Então, complacência é a capacidade do pulmão de expandir. Então, vamos lá, pessoal. Lembra aí do pulmão duro? O pulmão da Ardis é um pulmão duro, um pulmão que está tendendo à fibrose. É um pulmão que está tendendo à fibrose. Se ele continuar naquele caminho, ele será fibrosado. É um pneu de caminhão que você tem que botar ali, ó, pressão gigantesca para encher o pneu de caminhão. Inflamado. Então, complacência é a capacidade que ele tem de expandir. Já o pulmão normal é gostosinho, é a bexiga que você enche assim, ó. E vai, o pulmão duro. Pulmão duro, pneu de caminhão. Exato. Então, encher pneu de caminhão é muito mais difícil de encher do que uma bexiga. Balão. Beleza. E aí, desses termos que a gente trouxe, pressão de pico. Pressão de pico, general. Pressão de pico é aquele momento que, lembra aí, sua via aérea tem toda a parte cartilaginosa, tá? Então, quando o ar vai entrar, que entra em contato com essa parte mais rígida da sua árvore ventilatória, gera esse pico. E aí depois, quando tudo acomoda, entra no momento que a gente tem um platô, essa pressão que inicialmente a gente empurrou, acopla, acalma, distribui no restante do tecido e isso gera uma pressão de platô. Que pressão de platô a gente tem que fazer uma pausa, né, meu irmão? Exato, então, a pressão de platô nada mais é do que uma referência, assim, é uma ideia de como está a sua pressão dentro do pulmão. Isso. E o que a gente faz? A gente zera. Pra gente zerar a influência de fora, certo? Das pressões externas, etc. Tal, a gente faz uma pausa inspiratória, a gente para. A gente vai apertar o botão pausa inspiratória. E é um momento que não entra nem sai ar. Para. Exatamente. Pausa inspiratória, segura um pouquinho, 0,03 segundos e você solta. E aí ele vai te dar, o próprio ventilador vai te dar, a pressão de platô está de tanto. Isso reflete a quanto está a sua pressão pulmonar, beleza? Tanto que assim, então a continha fácil. A continha fácil, bonitinha. Se você pegar pico menos platô, é igual a PAW. P-A-W. Airway Pressure. Tá? Se você pegar platô menos PIP, é igual a Driving Pressure. Meu Deus
Avançamos um pouco nos conceitos, mas sem noia. Pressão de vias aéreas, pressão de traqueia, brônquio principal, brônquios segmentares, aí quando já passou cartilagem já tá tudo tranquilo. E o resto é pressão de acomodação. Beleza? Show. E aí vamos lá, uma atenção que a gente tem que ter em relação a essa pressão de platô. Paciente obeso, paciente que tem alguma patologia de pleura, etc. Bom, não é tão fidedigno esse valor, então a gente não consegue confiar tanto. Então a gente tem que parar um pouquinho e sempre raciocinar. Essas pressões elas são importantes porque elas vão guiar nossa ventilação protetora. Então lembra, quando eu falo pra você, a pressão de platô tem que estar menor que 30, isso é uma forma de proteger o seu pulmão, porque a pressão de platô protege ou reflete como estão as suas vias aéreas dentro do pulmão, intrapulmonares, beleza? E driving pressure é importante porque quando você vai, então, as físios de plantão, vocês, ó, amor eterno, quando elas chegam junto do paciente, começam a mexer no ventilador, a ciência que elas geralmente estão fazendo, assim, naquele primeiro momento pós-intubação desses pacientes, é ajustar a mecânica do paciente. Então, cara, chega junto. Se você não conhece nada disso, aprende. Cola nelas que elas, nossa senhora, manjam demais e vão te ensinar melhor caso você não tenha tido a oportunidade de aprender isso ainda, beleza? Tá. Então, assim, pressão de pico, pressão de platô, driving pressure, torcemos esses casos, tudo isso. E agora saiu a gaso, você é interrompido porque saiu a gaso. E de importante na gaso vem um pH de 7,1 e uma PaCO2 de 75 milímetros de mercúrio. Importante. Que alterações a gente tem nessa gaso, 1000 volts? Gente, a gente tem um pH de 7,1, então a gente tem uma acidose, né? E além disso, a gente tem uma hipercapnia. A gente tem uma PaCO2 de 75, então a gente tem uma acidose respiratória, né? Beleza. Caramba, então... E por que isso acontece? Vamos lá, o que acontece, né? Qual que é o problema? O problema é que a gente ventila esses pacientes num volume mais baixo do que o usual, 6 ml quilo. O usual seria Guyton, meu querido Guyton, ou então como a gente ventilava antigamente, que a gente chegou a ventilar historicamente em 12 ml quilo, porque Guyton falava que cada entrada e saída de ar no nosso pulmão era 500 ml, 500 e poucos ml, então a gente, não, isso dá mais ou menos 10 ml por quilo e não sei o que, né? E a gente aprendeu com o tempo que se inflamava muito o pulmão. Então hoje a gente ventila 6 ml quilo, como a gente aprendeu na última aula. A gente vai ventilar 6 ml quilo de peso ideal e isso acumula CO2. Exatamente. Isso acumula CO2. Porque você ventila então com volume um pouco menor. Isso vai acumular CO2 e vai gerar hipercapnia. E aí, beleza. Quais são os problemas aí então da hipercapnia, né, em geral? Primeiro, a gente tem que lembrar das alterações hemodinâmicas, né? Então, a hipercapnia ela pode gerar redução da contratilidade ventricular, vasodilatação sistêmica, aumento da resistência vascular pulmonar, piora da função de ventrículo direito, imunossupressão, porque o CO2 ele é um modulador anti-inflamatório, então ele vai gerar o quê? Redução de radicais livres e de quimiotaxia. Então, isso aí tudo vai piorar, pode piorar o nosso sistema, né? E ainda pode piorar a questão hemodinâmica pela questão de que um ambiente ácido acaba atrapalhando o funcionamento das catecolaminas, sejam elas endógenas ou exógenas. Então, você é um ambiente muito ácido, nora não funciona, noradrenalina, adrenalina, não vai funcionar direito. Exatamente. Não vai funcionar direito. E lembre que essa hipercapnia toda acontece por conta dessa redução de volume corrente e porque gera bastante espaço morto. Beleza? Áreas não ventiladas. E aí, meu voto, o que a gente faz com esse PCO2? Como é que a gente resolve isso? Vamos Próxima lá. pergunta é o que fazer agora? Vamos Tira lá. CO2. Então assim, ó. Tira CO2. Como é que a gente tira esse CO2? Ó, vamos lá. A gente vai falar já, a gente falou na aula passada, vamos falar de novo já. Mas relembra comigo, a gente tolera um pH de 7,15. Aqui a gente tá com pH de 7,10. Já não tá mais o ideal. Porque é muito... Gente, vamos lá. Não adianta a gente proteger o pulmão e não ter vida, tá? Repete isso aí, essa frase Não é adianta a gente proteger o pulmão e não ter vida. Morreu com o pulmão lindo. Exatamente. O paciente que ele tá com uma hipercapnia severa, ele vai gerar todas essas questões hemodinâmicas. E vai parar. Então a gente precisa tomar algumas estratégias. Então até lembrar... então o que a gente não faz? Vamos fazer um bicarbonato. Bicarbonato para paciente com acidose respiratória. Vamos lá. Quando a gente faz o bicarbonato, a gente gera CO2 na decomposição, NaHCO3 mais CO2.
Então a gente pode aumentar os níveis de CO2, a gente pode piorar o quadro. E até para acidose metabólica hoje em dia, o uso do bicarbonato é muito restrito. Você está tratando, sua gaso vai ficar maravilhosa, vai ficar linda, perfeita, sem defeitos, e o paciente piora. Então calma. Porque entra ali, aí entra mesmo naquela parte de bioquímica, não é o caso a gente se adentrar agora, mas quem tiver interesse, joga lá no Guide, vai dar uma lidinha. Por isso que é importante a gente ir back to the basics, pra gente entender o que a gente faz, tá? Então nesse caso, o que a gente tem que fazer? Vamos dar uma corrigida nesse PCO2. E aí a gente tem que lembrar de uma fórmula que é do volume minuto. O que é volume minuto? É corrente vezes frequência respiratória. E volume corrente é aquilo que a gente configurou. Lembra do 6 ml? 6 ml quilo é volume corrente, o volume que vai entrar e sair do pulmão em cada incursão respiratória. Entendeu? Beleza, então volume corrente vezes frequência respiratória. Isso é o volume minuto. Então se eu hiperventilo o meu paciente, ou seja, se eu faço uma frequência respiratória aumentada, então o paciente está ventilando muito, eu vou ter um volume minuto que aumentado. Aumenta a frequência respiratória, aumenta o volume minuto. Isso resulta no quê? Em redução da PCO2. Você entendeu? Porque você está o quê? Jogando para fora. Você está o famoso lavando que a gente fala. Exatamente. Vamos lavar o CO2. Então, ó. Já fico tonta. Não, fique tonta não, porque tem muito vídeo ainda para gravar. E se você faz o contrário, se você ventila pouco, você acumula CO2. Você acumula CO2. E aí eu retenho o CO2. Retém o CO2. Jargão. O paciente está retendo o CO2. Retendo o CO2. Tá? Então, pacientes que têm dificuldades obstrutivas, que ventilam mal cronicamente, como os depressíticos, eles são retentores de CO2. Beleza. Já os pacientes que estão hiperventilando, aquele paciente que chega com a dispneia intensa por qualquer motivo, que a gente faz uma gaso e tem uma PCO2 muito baixo. Cuidado também, tá? Então, CO2 está relacionado diretamente à ventilação. Exato. CO2 está relacionado diretamente à ventilação. CO2 está relacionado diretamente à ventilação. E tem até uma formulazinha que está aparecendo aí para vocês. Frequência respiratória ideal para esse doente. Frequência respiratória ideal é igual a PCO2 atual vezes FR atual sobre PCO2 desejada. Essa formulazinha tem que estar na sua cabeça. Porque quando vier essa gasometria com a PCO2 de 75, eu quero trazer essa PCO2 para mais baixo, faz essa fórmula e você vai ter a frequência respiratória ideal. Você vai chegar na frequência que você quer, tá? Aí sim, aí facilitou, hein? Aí facilita tudo, lembrando que eu não quero aqui, olha, a ventilação mecânica é antifisiológica. Todo esse processo que a gente está fazendo é antifisiológico. Então não espere que você tenha uma frequência respiratória ali entre 12 e 20, não. Ela vai ficar mais alta do que 20 e tudo bem. E tá tudo maravilhosamente bem. Tá? E tá tudo ótimo. Exato. Beleza, meu Volts? O que a gente pode otimizar de estratégia então na ventilação de tonho? Essa é a próxima pergunta. Essa pergunta é uma pergunta que não é tão fácil, né? Essa pergunta é tema de congresso imenso, gigante. Exatamente, tá? Essa pergunta não é fácil, mas ela é super respondível, né? Então vamos lá, devagarzinho. O que a gente pode fazer? Vamos passo a passo para ficar mais fácil? Tá. A gente vai configurar o ajuste do ventilador agora, beleza? Então, calculamos o peso corporal ideal. Lembra aí? Medir o paciente. Medimos o paciente, colocamos na formulazinha. Se você esqueceu da fórmula, você vai buscar um IMC de 22 para essa altura, que é mais ou menos a fórmula é para isso. Exato. Tá? E aí você vai selecionar qualquer modo do ventilador. Pode ser, você pode ventilar, como a gente falou na aula passada, a volume ou a pressão. A gente indica que você ventile a volume, tá? A gente é igual up-to-date, Exato. guidelines em geral. Os guidelines em geral ventilam. Existem UTIs com especialistas que preferem ventilar a pressão. Tudo bem, não tá certo, não tá errado, mas é costume do Brasil ventilar a pressão. É costume do Brasil como um todo ventilar a pressão. Então eu lembro que antes do Covid a gente falava assim, não, ventilar a pressão tendo cuidado de chegar no 6 ml quilo. Não passar disso para não fazer vile. Só que com o Covid acabou que todo mundo foi empurrado, então assim, a própria EMIB publicou falando de ventilar volume, a Abramed publicou falando de ventilar volume, todo mundo a gente ventilava tudo a pressão, começou a ventilar tudo a volume e beleza. Beleza, vamos lá. O importante é não passar do 4 a 8 ml quilo resultante da sua pressão. Comece a 6 ml por quilo de peso ideal, tá? Lembrando que a gente vai poder variar de 4 a 8 ml por quilo, vocês vão entender por quê. Em seguida, a gente vai definir a frequência respiratória para manter um volume minuto ideal. Aí vocês podem perguntar,
qual que é o volume minuto ideal, né? Tem um valor? Não tem um valor certo, tá? Então a gente vai, cada caso é um caso, a gente vai olhar através da gasometria. Isso às vezes vai variar de dia a dia para aquele paciente, inclusive, com viu? certeza. E aí em seguida a gente vai visar uma saturação, né, de 88 a 95, isso varia, tem lugares que falam de 90 a 95, beleza? Tem protocolos e protocolos, e uma PO2 ali entre 55 e 80. Então, e aí, para que a gente faça isso, né, a gente vai aumentar a PIP conforme a FiO2, o nome disso é? PIP Table. Exato. É segura a onda. Resumindo o que a gente falou até agora. 6 ml quilo, 4,8 ml quilo, aí a gente vem, configurou o ventilador, aprendemos na outra aula. 6 ml quilo, 20 de frequência, 10 de PIP, FiO2 em 100%. Tá tudo configurado, bonitinho, lindo, sem defeito nenhum. Se eu tenho a gaso que está me trazendo um pH menor do que 7,15, se eu tenho PCO2 muito alto, eu tenho que ajustar isso. Já aprendemos a fórmula. Eu preciso ter meu pH entre 7,15 e 7,30. E eu não posso passar, minha frequência respiratória idealmente não deve passar de 35 incursões por minuto. Então esses são os limites. Meu volume minuto ideal é aquele volume minuto que deixa meu paciente com uma frequência menor do que 35 e com um pH entre 7,15 e 7,30. Exato. Tá? Esse é o volume minuto ideal para aquele paciente naquele momento. E aí, se eu não consigo oxigenar bem meu paciente, eu tenho que mexer em duas coisas. Eu tenho que mexer na PIP e na FiO2. Como é que a gente faz isso de maneira difícil? Físios de plantão sabem fazer isso com o pé nas costas. Vai avaliar o doente, avaliar driving pressure, ver qual é a PIP que se encaixa melhor nisso, mas a gente sabe que a realidade do Brasil é uma realidade que esse 6 ml quilo, até essa aula de hoje, estava travado. Então vamos do jeito mais fácil, do jeito mais simples, validado que é a tabela PIP Table. Tabela PIP Table é foda, né, velho? Table hoje é tabela PIP Table. PIP tabela PIP Table. Configurei meu ventilador, bonitinho, eu vou trazer ele para o meio da tabela. Você está vendo a tabela na imagem aqui agora. 60 de FiO2, 60 de fração inspirada de O2, com PIP de quanto, meu volts? De 10. PIP de 10. Esse é o ponto de partida. E aí eu deixo meu paciente FI de 60, PIP de 10. 5 a 10 minutos, observa. Observa o que? Saturação. Meu paciente satura entre 90% e 95%, ótimo, tá no alvo, glória a Deus, agradece, próximo leito. Se meu paciente ele está acima do alvo, ele está oxigenando demais, a gente vai caminhar para a esquerda da tabela. Então aí está, 60% com 10 de PIP, eu ando um degrau para o lado, 60% 9 de PIP, espero 5 minutinhos. Isso daí não é você fazer ir embora, não, é você fazer do lado do doente. 69, meu paciente agora ele está no alvo. Caiu um pouco a saturação porque estava demais, está no alvo, ótimo, agradece e vai embora. Se o paciente ele está abaixo do alvo, está abaixo de 88 a 90%, você anda para a direita. Então eu estou ali, 60, 9 de PIP, eu ando para a direita, 60, 10 de PIP. Continua abaixo, eu ando para a direita, 70, 10 de PIP. Continua abaixo, eu ando para a direita, 70, 11 de PIP. E ali 5 minutinhos entre cada mudança dessa. Eu não preciso fazer gasometria agora. Eu preciso ajustar tudo isso. Depois de ajustar, 20 minutos, nova gasometria. Exemplificando, meu volts. Estou com um paciente ventilando com 40 de FiO2 e 8 de PIP. Tá aí na faixa verde, o último verdinho aí. Olha aí comigo, com calma. Atenção, tranquilidade. Essa parte é mais difícil mesmo. Dá uma bugada, a gente cansa. 40%, 8 de PIP. Mas está saturando 80%, ele está abaixo do alvo. O que é que eu faço, meu volts? Sobe. Anda para a direita. Então vamos ali para 50%, 8 de PIP. Ele continua saturando 85%. Eu configuro como agora o ventilador, meu volts? Sobe. 50, 9 de PIP. Ele continua abaixo. Vai para a direita. 60, 9 de PIP. Ah, mas eu não vou gravar isso. Velho, imprime isso aqui, bota aí no seu plantão inteiro. Espalhe em todos os ventiladores do mundo. Pronto, bota isso aí. Então carrega no seu celular, você está com o caderno do professor aí na mão. O caderno carrega com você. Então você vai ajustando até o ponto que você chega e o paciente está bonitinho, saturando entre 88% e 95%. Fechou? Exato. Beleza, agora vamos lá para o tal da pressão de platô. Então vocês já aprenderam que para calcular a pressão de platô a gente vai fazer uma pausa respiratória. Isso. E vamos calcular quanto é que está a pressão ali. A gente tem que manter, para uma ventilação protetora, o platô menor que 30.
E aí existem algumas coisinhas que a gente tem que se atentar. Vamos lá, você pode reduzir o seu volume corrente gradativamente em 1 ml por quilo de peso ideal, para no mínimo 4 ml por quilo de peso ideal, se necessário. Então, caso você precise, certo? Por conta das questões da gasometria metabólica, como a gente já explicou a vocês, caso você precise reduzir um pouquinho o volume para ajustar alguma coisa, você pode até 4. Por isso que a gente fala de 4 a 8. Vamos lá, o caso do... Se o platô tiver... Esse ponto aqui é interessante. Se a gente tiver um platô menor que 25... Muito baixo. Baixo. Beleza? Tá baixo. Você pode aumentar 1 ml por quilo, certo? De platô. De volume corrente. E atingir um platô um pouquinho acima de 25 para você ajustar também a sua parte metabólica. Beleza? Se você tem um platô maior que 30... Vamos supor, você tem um platô maior que 30, certo? Alarme. Certo. E você tem um volume corrente de 4 ml por quilo, com pH menor que 7, tipo assim, você já fez tudo que você podia, você já reduziu o volume corrente, já fez tudo que você podia e ainda não tá legal. Você pode deixar o platô um pouco maior que 30 nesse momento, porque é o que eu te falei. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. O que não tem remédio, o remédio é ajustado. Você está usando o menor volume corrente que a gente pode utilizar, que é 4 ml por quilo e o platô ainda está elevado. Seja esse pulmão é duríssimo. Exatamente. Você vai tolerar tudo. Da mesma forma, você pode aumentar o volume corrente do paciente até 8 ml quilo, com o paciente com uma pressão de platô menor do que 30, se o paciente tem uma dispneia muito grave, tá? E aí você sempre tem que ter cuidado com o represamento aéreo, enfim, pessoal, cada caso é um caso, são várias situações que a gente vai trazer aqui para vocês. Então, show de bola. Para amarrar, fica didático. 6 ml quilo, frequência de 20, FI de 100%, PIP de 10. Meu paciente satura bem, eu começo a diminuir a fração inspirada de O2. Até que momento, Geibel? Até que eu chego em 60%. 60% com PIP de 10, coloco no PIP Table, ajusto o meu paciente. Nesse momento que eu ajustei meu paciente, eu faço a pausa inspiratória. Pausa inspiratória, vejo minha pressão de platô. Pressão de platô está muito alta? O que é que eu posso fazer? Eu posso diminuir um pouco o meu volume corrente. Até quanto? Claro, mil volts, até 4 ml quilo. Minha pressão de platô está baixa, apesar de eu estar usando 6 ml quilo, está abaixo de 25, eu posso aumentar 1 ml por quilo devagarzinho, até que a minha pressão de platô fique acima de 25. Exato. Chegando no máximo em 8 ml quilo. Então esse 6 não é engessado. Esse 6 é um começo. Beleza? Minha PIP que eu vou querer, eu posso ir por outros caminhos, calcular pela driving pressure, não sei. Posso, mas eu posso ir mais fácil aqui. Quem está começando, vai fazer bem para o seu doente fazer isso aqui pela PIP Table, tá? Então, tudo bem ir pelo caminho mais simples, tudo bem falar de ventilação mecânica, tudo bem que não apareceu nenhum gráfico de cada gráfico. Não apareceu nada ainda, porque por enquanto você consegue se virar. Agora daqui para frente, abre aquele leque, aquele mundo da ventilação que não dá pra gente matar em um vídeo e nem a gente almeja resumir, dar tudo de ventilação mecânica num curso que a MIB faz, que são 2 dias, um módulo de 700 páginas. Não, calma. Vamos devagarzinho aprender o que a gente pode fazer agora. Voltando pro caso, meu irmão, rapaz, a gente deu uma volta, viu? A gente foi em Feira de Santana e voltou aqui para São Paulo. O que mais poderíamos fazer para buscar ativamente algo que está atrapalhando o tom? O que a gente tem que procurar, meu Deus, nesse caso? Além do pneumotórax que a gente já falou. Beleza. Além do pneumotórax, a gente precisa lembrar que existem coisas que podem atrapalhar nossa ventilação mecânica, né? Então, hipervolemia. Pode. Derrame pleural. Pode. TEP. Então, se você olha o seu paciente, ele tá com uma hipervolemia, não tá com balanço hídrico adequado, se ele tem um derrame pleural, se ele tem um TEP, precisamos tratar para otimizar. Então, tem derrame? Avalie o derrame. Tem hipervolemia? Avalie a hipervolemia. Tem TEP? Avalie o TEP para ver se a gente não precisa tomar. E cada isso é um capítulo, desde anticoagular até tirar esse derrame se indicado, a gente vai ajudar na ventilação do nosso doente. Beleza, o que mais que a gente pode fazer por ele agora? Calma. Você já ajustou um bocado de coisa. Respira, vamos esperar. Ventilação não é pra ficar de DJ de ventilador não, viu? Exato, não é DJ de ventilador não. Pô, deve ficar o tempo todo trocando de música lá. Não, ajustou. Exato. Espera. Ficou confuso agora? Para um pouquinho, reflete. Escreve o que você não entendeu, volta o vídeo, manda uma mensagem pra gente. A gente sabe que é difícil, mas estamos juntos, beleza? Beleza. Então e aí, pra dificultar... acaba de chegar para o leito vizinho Antônio, JP. JP, 32 anos, D16 de doença.
12º dia de internação, entubado há 8 dias. Ele veio de um PS externo, já pronado, há cerca de 6 horas. Já o quê, menina? Pronado. Tá bom. Foi entubado há 48 horas e só piora. Oxe, entubado há 8 dias não. Internado, desculpa galera, eu li errado. 12º dia de doença. Agora me diz uma coisa. Esquisito isso aqui, viu? Vamos repetir. Tudo repetido aqui, ó. JP, 32 anos, D16 de doença, internado há 8 dias. Em outro PS. Veio de um PS agora pro Hospital já pronado há 6 horas e foi entubado há 48 horas e só Ele foi transportado pronado? Foi. Nunca recebeu, não? Eu ia receber um monte. Você quer comentar sobre isso? Pessoal, não façam isso, tá? Doente pronado. Vamos lá, pra gente transportar, a gente trabalhou no SAMU bastante tempo, né? Diga aí, você que era chefe de regulação. Transportar paciente supinado, ou seja, de barriga pra cima já é difícil, imagina pronado. Não é seguro. Esse transporte vai ser rápido. A posição prona, ela é benéfica, a gente vai falar disso, mas ela pode trazer grandes alterações hemodinâmicas no doente. Ela tem que ser feita em um ambiente controlado. Não, na ambulância não, tá? Transporte seu paciente para Tanto que a indicação da gente pronar é um centro que tenha treinamento prona, que tenha equipe capacitada para prona. Não, imagina se precisa supinar, tá só equipe de enfermagem, equipe médica, condução da ambulância. 3 para supinar um doente. Não dá não, hein? Exato. Então assim, nada de transportar paciente pronado, por favor. O paciente agradece. Exato. E o que é essa posição prona, meu volts? Vamos lá, pessoal. A posição prona é a posição de barriga para baixo e bruços, né? E por que a gente faz, né, dessa posição de prona? Vamos pensar no pulmão, né, na mecânica ventilatória. Quando a gente está supinado, o que acontece? A gente está fazendo o próprio coração, ele pesa, né? Ele pesa, né? Quando a gente vira ao contrário, a gente libera algumas áreas do nosso tórax. E se a gente olha um pouco da mecânica, né, torácica, da fisiologia do nosso pulmão, a gente tem pressões diferentes entre ápice, né, lolo médio e base. Eu diria até, e quando tá deitadão, entre região anterior e posterior. Posterior de tórax também, beleza? Então, vamos lá. O que acontece? Quando a gente vira o paciente do outro lado, a gente abre algumas áreas de pulmão que estavam ali sofrendo com a gravidade. E a gente libera alvéolos para serem ventilados. E a gente também acaba juntando duas coisas. Áreas que estão sendo ventiladas, que começam a ser melhor perfundidas. Que você aqui, ó, deitadão aqui, o sangue pesa, ele passa mais na parte posterior do que no anterior. E mais na base do que no ápice. Quando você bota o paciente assim, todo o sangue vem para frente. E você ventila, e você tem sangue, e oxigena, e é melhor. Exatamente. Tá. Isso tudo é lei da gravidade. É como se você pegasse assim, ó, pega uma tira, uma fita e estica assim, né? O paciente está em pé. Aqui tem muito mais área do que lá embaixo. É tipo isso, é uma tensão, é a força da gravidade física. Enfim, entendo, não precisa vocês entenderem detalhe por detalhe, mas entendo que melhor. Entender isso, sim, que eu tô juntando áreas ventiladas a áreas perfundidas. Eu tô pegando eu tô jogando para cima partes que estão bem densas. E se você olhar, olha esse exame aí, vamos passar esse exame na tela. Veja que a parte posterior do pulmão tá tudo colabado, tá tudo duro, tudo brancão. E a parte anterior, apesar de ter um bocado de vidro fosco aí, nessa parte anterior, essa parte ainda ventila melhor do que a parte posterior, que tá toda colabada, toda consolidada. Tá? Essa é a mecânica da ARDS, esse infiltrado bilateral da ARDS, é isso. Em geral, ele é um infiltrado bilateral que consolida bases e consolida a parte posterior do pulmão. Quando a gente bota na reposição prona, esse pulmãozinho que ficou livre aqui na frente, que a gente chama de baby lung, ele começa a receber mais sangue e ele começa a ventilar melhor. E a gente tira o coração da frente e a gente começa a liberar áreas e a gente alveoliza mais, e a gente bota aonde não tinha e a gente melhora tudo e a gente prona o paciente. Que quando que eu devo pronar? Então, vamos lá. Primeiro lembrar que o estudo da prona foi realizado em terapia intensiva, não tem estudos no departamento de emergência, no pronto-socorro. E, então, eu devo pronar. Lembra aí o que a gente tá falando, a gente tá em cenário de pandemia, situação complicada. Se você tem uma equipe que tem como fazer, que vai dar pra fazer, etc, é o que você tem, né? Então, é aquilo, né? Exatamente. É uma discussão que vai um pouco além, mas você tem que saber que foi estudado para terapia intensiva. Então, a gente tem um estudo chamado ProSEVA, certo?
que foi um estudo que ele introduziu uma definição mais sofisticada para ARDS. Vocês lembram do critério de Berlim que a gente trouxe para vocês? A gente trouxe lá, ligeiro, bora galera, tá? Enfim, vocês lembram, ligeiro, bilateral, tarará. Só que no PROSEV eles pararam para pensar um pouco melhor. Eles pegaram todos aqueles pacientes que eles atendiam os critérios de Berlim, tá, ao longo de 12 a 24 horas de otimização de ventilação mecânica. Então ele atendia o critério de Berlim, eles foram ventilados de maneira protetora de 12 a 24 horas, certo? E aí sim a gente foi pra gente ver, pô, será que essa ARDS, essa ARDS, ela é verdadeira ou não? Porque o que acontece? A definição clássica de ARDS é algo patológico, da patologia, certo? Então, diagnóstico patológico, você tem áreas de fibrose e etc. pulmonar. Então, existe uma entidade que a gente chama de pseudo-ARDS. O que seria isso basicamente? O cara tem um pulmão que parece ser ARDS realmente, tipo, a imagem diz, preenche os critérios de Berlim. Só que não necessariamente aquilo ali vai ser uma ARDS. Mimetiza. Por exemplo, hipervolemia. Como a gente falou, derrame pleural, pneumotórax, hipervolemia. Várias coisas podem trazer uma dificuldade ventilatória, mas se quando a gente otimiza a ventilação mecânica com uma ventilação protetora e dá um tempo para o paciente respirar, dá um tempo para o pulmão dele, né, melhorar, o que isso pode gerar? Pode gerar uma melhora das trocas da relação PF. Então o que o PROSEV ele pensou? Ele pegou o paciente entubado, que tinha uma ARDS moderada a grave, beleza? Otimizou a ventilação por 12 a 24 horas, olhou diurese, olhou se o paciente não estava com hipovolemia, drenou o tórax se necessário, tirou fatores confundidores. Depois de 12 a 24 horas ele reavaliou as trocas. Aqueles pacientes que tinham uma PF maior que 150, uma relação PF às trocas maior que 150, beleza, eles não tinham critério para pronar. Eles estão graves? Eles estão. Mas eles não estão graves o suficientes para. Então vamos pegar os pacientes que continuam, persistem com uma PF menor que 150, porque esse paciente aqui pode ser um pseudo-ARDS, beleza? Mas esse aqui, cara, não. Eu fiz tudo o que eu podia, ele continua duro esse pulmão. Esse tem uma potencial, né, uma potencial chance de realmente ser uma ARDS futura, gerar cicatriz no pulmão. E para esses pacientes a gente vai considerar paralisia, bloqueio neuromuscular e prona. Então, por que a gente traz esse conceito? Porque a gente recebeu muito paciente ano passado como? Chegou em... Vamos lá, vou contar a história do Covid. Conte. Seu Zezinho foi pro pronto-socorro de espinego. Espinego preenchia critérios para ser entubado. Foi entubado sem otimização adequada, com os Hop Killers. Vocês vão receber um e-book, vocês já receberam, de vias aéreas, que vai trazer todos esses conceitos para vocês. Hop Killers, então ele tinha alteração lá, problemas graves que matam o paciente na hora de entubar. Hipoxemia, pH, paciente acidótico morre, tá? Oxigenação e todos aqueles problemas que a gente não otimizou ele de forma adequada. E ainda induzimos com midazolam e fentanil, que eram as drogas que tinham no PS, não otimizamos. O que aconteceu? O paciente chocou pós-tubo. Ele chocou pós-tubo e tudo veio a degringolar. O paciente chocou, as trocas estavam horríveis, ficaram péssimas. E aí, vamos lá, ventilação mecânica, protetora, não funciona. Na sequência, paralisia, bloqueio, lá, não dá tempo do paciente respirar. Isso não é, o critério não é esse. Você tem que esperar. Ah, mas e aí? Você tem que esperar, não adianta. Isso aumenta a mortalidade. E outra coisa, às vezes é bloquear sem se dar direito. Bloquear sem se dar direito, o nome disso é tortura. Exatamente. Seu paciente precisa estar sedadíssimo para você bloquear. Então não adianta ficar confundindo, como a gente já falou, 40 ml hora é muito ou pouco. Depende da sua concentração no midazolam. Depende da concentração do seu fentanil. Você está fazendo 40 ppm, não dá. Partes por minuto não dá, é pouca coisa. E aí você não seda direito, ele não acopla direito no ventilador, ele ventila mal, ele tem uma troca, pseudotroca, é bem entre aspas, ruim, porque se ele não está ventilando bem, ele vai oxigenar mal. Você diz, não, é SARA, é ARDS, e aí tem que bloquear. E você bloqueando todo mundo de qualquer jeito? Não, tá? Exato. Então vamos pro passo a passo aí, meu Guts. Vamos lá. Passo a passo. Longa, extensa. Vamos lá. Então, passo 1. Vamos iniciar a ventilação mecânica, sedação, beleza? Volume corrente 6 ml/kg de peso ideal.
na ausência de acidose metabólica respiratória severa, beleza? Preencheu o critério de ARDS? Beleza, preencheu o critério de ARDS. Vamos pro passo 2. Volume corrente 6 ml quilo, pressão de platô menor que 30, PIP 10 e um check para hipercapnia. Beleza, eu tô ligado em você, se tá acontecendo, mas se tá ok, tá ok. Exato. Beleza. Passo 3. Vamos aumentar a PIP para melhorar a oxigenação através da PIP Table que a gente acabou de explicar para vocês. Meio do caminho, 60 a 10, 60% com PIP de 10, vai para direita, vai para esquerda, se estiver acima ou abaixo da sua saturação alvo, 88 a 95%. Mantenho meu paciente de 12 a 24 horas em observação de uma ventilação mecânica otimizada e já tirei os confundidores de pneumotórax, hipervolemia, derrame pleural, entre outros. Sedação ruim. Otimiza a sedação. Beleza. Minha PF, minhas trocas persistem menores que 150. Esperei 12 a 24 horas, minhas trocas continuam ruins. Beleza, preenche critério do nosso ensaio do ProZeva, que é o estudo que valida essa conduta. E aí sim a gente pode pronar o nosso paciente, se soubermos também fazer isso e bloqueá-lo. Bloqueio e pronar. Não existe prona de paciente desbloqueado. Bloqueia e prona. Bloqueia e prona. E aí vamos manter o paciente pronado 16 horas, né? 16, 8, geralmente que a gente faz. Beleza? Contraindicações da posição prona. Instabilidade hemodinâmica. O paciente tem que estar todo invadido, bonitinho. Tá? Eu tenho que vigiar isso. Não dá pra ficar com PA não invasiva medindo a cada 30 minutos. O paciente vai morrer pronado. E outra, pronou, descompensou, piorou o quadro, supina o doente. Simples assim, tá? Beleza. Então o JP deu entrada no hospital trazido por um bombeiro que referiu que ele passou mal no banco. Chegou no hospital com desconforto respiratório, estava sem celular e em seguida foi entubado e só levado ao PS mais próximo. E dias depois a sua família teve contato. No bolso dele existia a seguinte mensagem: JP, você mudou a nossa vida. Obrigado, família Santos Silva. Oxente. A família Santos Silva era famosa pela confeitaria, Baiana Confeitaria. E quando a enfermeira foi retirar sua roupa e viu esse bilhete, ela lembrou de Bebeta Santos Silva. Pô, Bebeta, famosona. Aquela moça que entrega os bolos da Baiana Confeitaria. Gente, a pessoa que é novela mexicana. Então resolveu procurá-la. Então, caraca, JP é o José Pedro. Inacreditável. A família decidiu não contar Pedrinho, porque ele ainda estava internado, lembra? Ele era um caso amarelo, um caso de síndrome respiratória aguda grave, que estava internado no hospital. Lembra que ele era asmático? E ele ainda estava internado e tinha uma relação muito íntima, irmandade mesmo com o JP. E aí optaram transferir ele para as trincheiras para que estivessem todos no mesmo hospital. Então, 16 horas horário de visita e naquele dia, Pedrinho já estava recuperado e decidiu pedir para o médico que estava na enfermaria com ele, pelo amor de Deus, para ele ir lá ver o pai. E aí liberaram que ele fosse, né, após a sua alta. Ele ficou muito abalado, se sentindo muito culpado por tudo que tinha acontecido, até porque tudo isso começou pela comemoração do seu aniversário. E ao entrar na UTI, Pedrinho notou que tinha um paciente deitado de bruços, como ele se lembrava que ele adorava ficar de bruço na enfermaria, que ele sentia que ele respirava melhor, mas ele estava acordado, né? Então, só que dessa vez tinha um cara de bruço, mas com um tubo na garganta, diferente dele. Ele achou estranho e se aproximou, né? Curioso, curião, aproximou pra olhar. Quando ele olhou, meu Deus, que susto! Puta merda! No tornozelo, fitinha do Senhor do Bonfim, igual a que ele tinha, que toda a família tinha, não dava pra acreditar. Era o José Pedro. JP, José Pedro. O que o José tá fazendo aqui? Que dor! Duas pessoas tão queridas lado a lado nessa situação. Medo, desespero. Pedrinho era estudante de medicina e te chama desesperado. E começa, né, as perguntas, né, do estudante. Meu pai vai recrutar? O que a gente pode fazer para melhorar? Será que a gente não vai escalonando antibiótico de coagulação? Será que ele tem TEP? Saiu perguntando tudo, ele não sabia se perguntar do José, se perguntar do pai, não sabia nem o que fazer, ele tava doidão. Normal. Faz parte. E aí a primeira pergunta, o que é recrutamento mesmo? Por que você tá falando aí recrutar? Rapaz, ciência danada, recrutamento. Manobra de recrutamento nada mais é do que um processo que você vai abrir o pulmão do paciente. E aí existem algumas formas de fazer isso, sendo que você vai aumentando progressivamente pressões intrapulmonares, que você abriria o pulmão, você recrutaria algumas áreas, recrutar igual exército, né? Recrutamento aqui, você está convocado. Você convoca aquele alvéolo, venha! Respira, porra! Pronto, beleza. Isso é recrutamento em poucas palavras. Beleza. E aí, quais são as implicações do recrutamento? Então, hemodinâmica, né, pessoal? Mesma forma, vai reduzir a pré-carga.
e aumentar a descarga de ventrículo direito. Isso tudo para hemodinâmica pode não ser tão bom. Então aí a gente pergunta qual é o benefício de usar essa PIP mais alta. A gente já explicou, como o general explicou agora, abrir alvéolo. Só que sim, vamos lá, a gente deve fazer isso de rotina? Aí que tá. Não devemos. Por quê? Porque a gente não tem evidência de que há melhora. Posso fazer? Posso, se eu for um centro especializado com pessoas que saibam fazer isso. Não é adequado que pessoas que não são capacitadas para tal façam, porque o risco de complicação é enorme. Barotrauma, a incidência de barotrauma é muito grande quando você não tem habilidade para fazer. E a questão hemodinâmica talvez seja gravíssima a não percepção. Por exemplo, quando existia indicação de fazer recrutamento, em alguns UTIs que eu trabalhava, era assim: recrutamento, aumentava ali a PIP, PNI, ou então o paciente que já estava todo invadidaço. Você vê ali na hora a alteração da pressão arterial, interrompe. Paciente chocou, interrompe. Paciente bradicardizou, interrompe. Paciente interrompeu. Mas a questão maior aqui é trazer que de rotina, sem especialização, sem saber o que está fazendo, deixa quieto, que é melhor. E aí Pedrinho tava lá perdidaço na UTI, um olho pra dor, um olho pra JP. Nossa, como tava usando droga vasoativa, JP tá usando, pra que tudo isso? Aí você, calma, cara, ele acabou de chegar, a gente tava indo discutir a prescrição dele, avaliar o caso. E JP tava como? Tava sedado, RAS-5, midazolam, propofol e fentanil, isso mesmo, ele veio com midaprop e fentanil, ventilando 480 ml, ele pesa 80 kg de peso ideal, frequência de 20, PIP de 10, a gente já ajustou conforme a PIP table lá em cima algumas coisas, compensado em uso de noradrenalina 80 ml hora, adrenalina 3 ml hora e dexametasona, pele fria, pegajosa, tempo de enchimento capilar 3 segundos, 90 por 60 de PA, 110 de pulso. E na prescrição vinha 90 noradrenalina, midazolam, propofol, fentanil, enoxaparina 60 dias, rocurônio, uma ampola de 4 em 4 horas, adrenalina, solução padrão. E aí você pega dexametasona uma vez ao dia, 6 mg. E aí vem a próxima pergunta, meu Rubens. Ou ele tá com um monte de droga vasoativa, né? E ele não tá melhorando. E aí eu te pergunto, o que é choque refratário? Choque refratário, que acontece muito nesse tipo de paciente, é um choque. Isso é uma definição categórica de livro assim, tá? Noradrenalina maior do que 0,3 a 0,5 micrograma quilo minuto. Isso é choque refratário. Próxima pergunta. Beleza. Isso é choque refratário. E aí eu quero saber que medidas adjuvantes ao uso da adrenalina a gente pode fazer no choque refratário. Então, o paciente tá com choque refratário, já fiz a nora, já tá nessa posição, o que mais que eu posso fazer? A gente tem algumas condutas a serem feitas, algumas com boa evidência, como vasopressina e hidrocortisona, outras não tanto assim que a gente acaba nem fazendo, como tiamina, vitamina C, azul de metileno. Subir noradrenalina, passou de 0,5 micrograma quilo minuto, passou de 0,3 micrograma quilo minuto, é igual a associar a vasopressina. Os cálculos e doses para te ajudar estão no seu caderno do professor. Entra com vasopressina e entra com hidrocortisona, 50 de 6 em 6. 100 de 8 em 8 também é permitido para alguns materiais. Então 56 em 6, 100 de 8 em 8. Eu vou fazer tudo isso e eu começo a perceber que minha dose da adrenalina dá uma segurada, minha dose da noradrenalina dá uma segurada. Então, o que é que a gente pode mudar na prescrição, que é a próxima pergunta, que chega pra gente desse jeito? Esses casos que a gente traz são reais, de trazer paciente que vem todo bagunçado para que a gente comece a arrumar a vida dele. Então, eu vou ajustar algumas coisas, colocar as soluções no meu padrão. Qual é o meu padrão? Eu não faço ideia do padrão que veio. Então, eu vou botar no meu padrão. Meu padrão, nora, 4 ampolas em 250 de solução. Midazolam, propofol, tudo no padrão bonitinho da gente, reajusta a sedação. E aí eu troco dexametasona por hidrocortisona, porque eu tenho um paciente em choque refratário, dose de nora acima de 0,3 a 0,5 micrograma quilo minuto. Eu troco, tiro a adrenalina daí, coloca vasopressina no lugar da adrenalina, e essa enoxaparina que está 60 dias, que é uma dose chamada dose estendida, expandida, qualquer coisa do tipo. Recentemente saiu um trabalho mostrando que não mostra, não tem superioridade em relação ao uso comum profilático. Enoxaparina, 40 mg, subcutâneo, uma vez ao dia. E vambora, meus outros. Beleza, pessoal. UTI, paciente crítico. JP e Tony passaram por poucas e boas. A família Santos Silva passou por poucas e boas. Infecção secundária, disfunção renal com indicação de terapia dialítica,
melhoras súbitas seguidas de catástrofe, TVP evoluindo com tempo, malfeição, loop infinito, melhora, piora. Então, em 14 dias depois, entre notícias boas, notícias ruins, esperança, dor, fim da jornada na UTI. Partida e renascimento, saudade, fim, recomeço. O JP foi de alta da UTI, Tonho em memória. E aqui a gente deixou aqui uma reflexão para vocês, certo? Então, todos cantaram para Tonho que o show tem que continuar, relembrando sua perene presença que estará sempre na sua família. Família Silva Santos, família brasileira, família do planeta Terra, mais uma família acometida por essa pandemia. Família que nunca mais será a mesma. Não tem como a gente seguir em frente sem relembrar desses tempos difíceis, mas da mesma forma a gente precisa entender que o show tem que continuar. E a gente deixou pra vocês aqui uma música muito legal, certo? Então, se você tá vendo aqui pelo YouTube, a música não tá tocando porque não podemos botar. Se você tá vendo pelo Hotmart, talvez tá tocando. Você vai ter acesso aqui, ó, ao nome da música pra você depois ouvir, principalmente o final, que a gente traz aí uma parte de um rap reflexivo, que é muito bacana, beleza? E pra vocês é um prazer imenso ter vocês durante esses 4 dias, 4 casos complicados, cada vez mais difíceis, cada vez mais ampliados. Existirão outras aulas aqui embaixo completando 10. 4 casos, 10 aulas. Algumas mais rápidas, outras um pouquinho mais demoradas, complementando coisas que foram colocadas aqui que vocês vão trazer de dúvida. E é bem provável que o que vocês tragam de dúvida, se isso for importante, vai virar aula, vai virar outra coisa. Porque o objetivo dessa maratona aqui, o objetivo da nossa escola de emergência é apoiar você aí na linha de frente, com condutas embasadas por evidência, com macetes da vida real, com macetes embasados por evidência. E facilitar a sua vida é facilitar a vida do seu paciente. Exatamente. Então, juntos, fortes, corajosos, seguiremos pelos Santos, pelos Silvas, pelos Santos Silvas e por outros tantos sobrenomes que compõem o nosso Brasil, único, verde, amarelo, azul, branco, todas as cores. E é isso aí, pessoal. Foi um prazer. Muito obrigada. Prazer imenso. Beleza, irmão. Um abraço.